Cara, eu faturei demais nessa pandemia. E depois, quando voltou presencial, eu não conseguia me desvincular do online. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e ir para o papel. Estou Emerson aqui representando a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, Luiz Vacari representando a Love Burger e o restaurante El Nacho também. E hoje a gente vai conversar aqui com uma empresária. Ela tem um método próprio, para um segmento bem legal que é o Pilates, né? E é uma honra receber aqui a Amanda Luiz, fisioterapeuta e criadora do método Pilates Fitness. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por ter vindo. A gente que agradece, né, de ter aceito o nosso convite. A gente tem uma amiga, né? Acaba sendo uma amiga em comum, que é a Luiz. Luiz, beijo pra você. Uma fofa. Que Qual acabou... é a que participou aqui? Não, a Luiz eu tô treinando ela pra participar. Luiz, ó, tô de olho, hein? Mas a Amanda é uma referência para muitas fisioterapeutas aqui, para a maioria. É um prazer receber você aqui, mas, lógico, mesmo sendo muito conhecida. Para quem não conhece a Amanda Luiz, quem é? Amanda Luiz é uma jovem sonhadora que saiu da casinha, saiu do comodismo, né? Como a gente costuma dizer, da mediocridade. E foi pro outro patamar, saiu de professora para ser a criadora de um método, né? Legal. Eu comecei a trabalhar com um Pilates clássico, que é o que todo mundo conhece, né? E não me satisfez. Eu achei que aquilo lá tinha muito bom para quem trabalha, não desmerecendo de jeito nenhum. Sim. Mas eu acho que tem público para todo mundo. Exato. E eu buscava algo um pouquinho diferente do tradicional, que foi onde eu desenvolvi o Pilates Fitness. Na verdade, não tem nada de fitness. Ele é um método da reabilitação para o condicionamento físico, mas o fitness entrou como um marketing, aí, um diferencial. Um nome forte. Né? Um nome forte. E aí a gente ficou conhecido como um Pilates Fitness, que é um método inovador, diferenciado para quem procura um Pilates um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais voltado para condicionamento físico. E além de trabalhar com alunos, eu desenvolvi um método para trabalhar com professores. E a Luísa, inclusive, é uma das minhas professoras de referência lá em Itupeva. E ela leva meu método aí para essa região. A gente atrai a cada vez mais adeptos, tanto o pessoal que está precisando fazer uma atividade física, quanto alguém que tem algum tipo de lesão e não pode praticar, acha que não pode, né? A gente traz aí o condicionamento físico e o emagrecimento através do Pilates Fitness, sem nenhum com todos os benefícios, sem nenhum excesso, sem nenhuma carga. A gente traz o emagrecimento junto com uma reabilitação dentro do Pilates. E você sendo fisioterapeuta, você tem toda essa expertise. Exatamente. De poder passar um exercício pro seu aluno sem que ele tenha uma piora, né? Exatamente. Se ele tem um problema no joelho, tem um problema na coluna, no lombar. O Pilates ele não tem nenhuma contraindicação. Pelo contrário, é só benefício. De ponta a ponta. Mas tem um negócio aí que tá estranho. A Amanda não nasceu Pilates. A Amanda não nasceu fisioterapeuta. Então, quem é a Amanda antes de ser fisioterapeuta? O que você trabalhou, o que você estudou? Conta pra gente aí. Vamos lá. A minha história é bem legal, assim, porque nada foi programado, nada foi planejado. Eu acho que as melhores histórias não são. As melhores histórias é assim, né? Vai acontecendo e você vai aproveitando as oportunidades e vai se desenvolvendo. Eu acho que quando eu sempre gostei de atividade física, sempre fiz exercício. Na verdade, eu queria ter feito educação física. Mas a minha mãe... Não quis. Ela não quis. Ela falou que não era uma profissão legal. Ela falou, não, isso aí não vai dar dinheiro. Mas é isso que você viveu, que muita gente vive, né? Então, é muito preconceito, né, na verdade. É o preconceito, né? De uma coisa que não conhece. E minha mãe é professora de escola, agora ela é aposentada, e ela conhecia aquele professor de antigamente, de educação física, não tinha né? Internet. Não tinha internet. Que dava aula pra dar queimada. Jogar dama, né? E ficar enrolando, né? E eu sempre fiz atividade física. Bom, e o que eu achei mais próximo da educação física foi a fisioterapia. Então eu entrei na físio, de supetão. Na verdade, quando eu entrei, eu falei, não é isso, não quero, vou fazer porque eu tenho que fazer. No meio da faculdade, eu parei a faculdade, fiz curso de comissária de bordo. Caramba!
Mas aonde que surgiu como storyboard? Era uma vontade de infância? Não sei. Alguém chegou pra você tem perfil de Brotou comissário? assim, eu falei, gente, o negócio de comissário, você viaja e é um curso especializante e é legal que você fica viajando pra vários lugares e trabalha em avião, achei chique, né? Eu falei, e ganha Glamour, bem, né? glamour, né? Na época eu fiz o curso, fiquei acho que um tempo mandando currículo, mas é muito difícil entrar, né? Tem que ter QI, né? Tem que ter o pessoal lá que te indica, tem que ter alguém lá dentro que conhece. Eu tenho alunas hoje em dia, eu tenho uma aluna que ela é comissária há 25 anos e ela falou que tem tipo 700 currículos para uma vaga. Mas eu acho que hoje em dia qualquer profissão é difícil assim, né? A gente tem que ter muita experiência. E, enfim, fiz o curso de comissário, fiquei lá mandando currículo e tentando entrar na aviação, não deu certo. Falei, você quer saber? Eu vou voltar a terminar a fisioterapia, que eu ganho mais. Aí voltei para fisioterapia com 3 meses de novo fazendo a faculdade. Me chamaram para fazer um teste e eu não tive coragem de ir. Eu falei, você quer saber? Eu vou ficar quietinha aqui que vou continuar para comissário. Me chamaram pro teste. Me chamaram pro teste. E eu já tinha voltado para a faculdade, eu falei, vou continuar. E no meio da faculdade eu fiz o curso de Pilates. Não gostei, não achei legal, achei que era engessado. Eu sou formada há 10 anos, fiz o curso há uns 6 anos atrás. Era bem diferente mesmo, era aquele Pilates bem clássico, bem rígido, né? Eu fiquei 6 meses o curso de Pilates era de 1 ano. Caramba. E era caríssimo, poucas pessoas faziam esse curso. E aí eu fiz o curso de Pilates, não achei legal, achei que não fazia parte, não era isso que eu queria, mas enfim. Na faculdade eu fiz vários testes, fiz vários cursos. Muito legal isso, porque a gente acaba descobrindo um pouco do que você gosta, do que você não gosta. Eu acho que eu amplio um pouco, né, campo de visão também, né? Exatamente. Também, se você não se especializa dentro da faculdade, quando você sai, isso é uma coisa que eu aprendi lá dentro, né? Ninguém me ensinou. Você sai, quem é você? Não é ninguém, né? Então, o que você puder, até uma dica para quem está na faculdade de fisioterapia, o que você puder fazer de curso especializante que for autorizado, que tem muito curso também que você só pode fazer depois que você estiver formado, né? Faça. Mas muda o olhar. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, Amanda, é que normalmente a faculdade ela ensina como você fazer alguma coisa. Fisioterapia. Então eu vou ser fisioterapeuta, então eu sei como lidar, como tratar, como fazer. Mas não ensina como ganhar dinheiro. Não ensina... Como você vai abrir seu consultório, como você administra seu consultório, como você contrata pessoas. Gente, isso é uma falha. Uma falha. Porque tem um monte de matéria que a gente praticamente não usa, né? E essas matérias que é do dia a dia, né? Que você sai engessado da faculdade. Ninguém te ensina como vai abrir um consultório, como você vai lidar, como você vai administrar. Inclusive, isso é uma maior das dificuldades dos fisioterapeutas. Inclusive, a Loise, né? Ela te contratou para direcionar nessa parte. Sim. E no meu curso eu falo muito disso. Eu desenvolvi o meu curso porque eu sentia muita falta de organizar, estruturar isso, né? E sabe o que é pior, Amanda? É que também não tem na faculdade ninguém que pega o teu verdadeiro potencial. Então, por exemplo, dentro da fisioterapia, eu sou da área acadêmica, o Luiz também é. Então, como coordenador pedagógico, o que a gente via? Tem várias disciplinas na grade lá, mas todas têm a ver com você? Não. Você vai ter uma preferência, uma vocação para determinado segmento dentro daquela profissão. Mas quem trabalha isso em você? Você e Deus. Não, e muitas vezes você não está nem percebendo. Você não tem um professor lá que é referência. A gente que fazia esse trabalho, né? Mas eu acho que é por isso que agora eu acho que a gente está passando por uma transição que as faculdades, logicamente, algumas faculdades na área de saúde não tem como você fazer, por exemplo. Na nossa área, eu sou do marketing, sou publicitário, ele também, então você não precisa mais do publicitário. Você pode entrar no chat GPT e mandar fazer uma arte que ele faz sozinho. Um fisioterapeuta não. Então a área de saúde, né? É diferenciado. É totalmente diferenciado. Mas assim, o que fator acontece? humano é diferente. Muitas faculdades elas vão acabar perdendo porque hoje você mesmo monta a sua grade curricular. Se você quiser comprar um curso aqui online, um curso assim, você monta a sua grade, diferente do que as faculdades antigamente. Esse é o diferencial, né? Diferencial. Porque hoje em dia a gente tem muito na Você mão. tem na mão. Exatamente. O que eu quero? Eu quero aprender redes sociais. Eu quero aprender marketing. Eu quero fazer não sei o quê. Aí você, como fisioterapeuta, você tem muito
né? Você pode fazer essa compra de curso. O que a faculdade antigamente não existia, não oferecia. Que eu acho que vai ter uma tendência de Mas isso é mudanças muito difícil. de rumos, né? Conversando com as pessoas, né, ministrando o curso, as pessoas ainda são muito focadas em só dar aula, né? Sim. Só dar aula, só dar aula, só dar aula. Atuar. Essa liderança é do empresário, o empreendedor. Sim. E quem pensa fora da casinha se destaca. Exato. Porque hoje em dia, cada esquina tem um estúdio. É. Todo mundo se forma, abre um estúdio de pilates. Hoje em dia é moda, né? Fazer pilates, saúde, benefício. Mas tudo é moda hoje, viu? Tudo muito fácil. Abrir um estúdio de pilates hoje é muito fácil. O que eu penso, né? Pegando o gancho da Pietra que teve aqui no outro episódio. Sim. Se alguém do lado vê que você deu certo, fazendo alguma coisa, a pessoa vai fazer nossa, ela tudo fez, deu certo, eu vou fazer também. Tudo populariza. Então, o segmento do Luiz aqui, hamburgueria. É o que mais tem. Hamburgueria, barbearia, hamburgueria, cada esquina. A minha geração, nós somos contemporâneos. Eu e o Luiz aqui, 40, acima dos 40. Bafo caso. Mais uma vez, eu não tô falando de idade. Por que a gente tá falando de idade hoje, né? Mas assim, Bafo caso. não tinha hamburgueria gourmet 15 anos atrás. Era lanchonete. A lanchonete, o X-podrão, né? Só que aí, daqui a pouco, abriu hamburgueria mais gourmet, subiu o ticket, porque mais valor agregado, experiência, ambiente. Daqui a pouco, boom. Nossa amiga Suzana Bolos. Tudo, né? Começa, pum. Mudou o olhar do bolo, né? Mudou o olhar de tudo. Então, se alguém vê, poxa, abriu um estúdio de pilates, tá lotado? Opa! O que ela tá fazendo diferente aqui? Aí que tá o diferencial. Porque não é só copiar pilates diferente de bolo, diferente de hambúrguer. Você precisa ter a técnica. Só que quem abre... E você precisa ter uma formação específica, né? Não é específica. Qualquer um que abre um... Não, mas só que quem abre não pensa isso. Pensa que, se vou deu copiar. certo, vou copiar e vou fazer. E não... Porque o que acontece? As pessoas começaram a me copiar, começaram a copiar esse meu jeito diferente de dar aula de pilates. Foi aí que eu comecei a ministrar curso. Eu falei, bom, você quer copiar? Então eu vou te ensinar o passo a passo. Eu tenho 18 especializações, então assim, não caiu do céu, né? 18 especializações? 18 especializações. Eu fiz curso até de você nem imaginar, que eu falava, gente, eu não acredito que eu paguei pra estar aqui, que eu tô escutando essa porcaria. Gastei meu tempo, meu dinheiro, mas eu falo muito isso também nos meus cursos. Escuta, porque às vezes uma coisinha detalhe muda tudo, né? Muda a sua chavinha, você fala, valeu a pena. Sabe por que não é o conteúdo, mas é o network. Sim. É o que aquela pessoa fez que deu certo pra ela. Eu concordo totalmente com a Amanda, sabe por quê? Isso é uma meia-culpa minha. Quando eu fui fazer uma especialização que era em marketing e vendas, que já era a minha área. O ruim de quando você vai fazer uma especialização da sua área é que você já acha que você é dono do conhecimento. Né? Só que eu era obrigado a fazer por uma questão de currículo. Eu já estava atuando na docência e como que eu ia ministrar aula numa pós se eu não tivesse uma pós naquela área? Fui fazer uma pós. E aí tem uma disciplina chamada Planejamento de Comunicação. Era uma disciplina de Planejamento de Comunicação. Essa disciplina eu já ministrava na faculdade. Então eu era professor de uma disciplina que ia ser aluno. Pior cenário, né? Sim. Você ser aluno de uma disciplina que você dá. Quando eu vi na grade lá, eu fui conversar com a coordenadora da EFA, você viu, não tem como tirar essa disciplina, eu dou aula dessa disciplina. Emerson, não dá. Por quê? No teu currículo acadêmico não tem isso. Na graduação tem, mas não serve para pós-graduação. Então tá bom, né? Aí, crença limitante. Eu vou pra lá, é baboseira, não vai valer a pena, tô pagando por uma coisa que eu não vou aproveitar. Sério, Amanda, sério, Luiz. Acho que foi a melhor aula que eu tive. Por quê? Eu mudei minha cabeça. Eu lembro que o primeiro dia da aula era no sábado de manhã. Eu ia passar o sábado o dia todo lá. Você lembra da pós, né? Que era das 8 às 5 da tarde, né? Eu falei, eu vou passar o sábado inteiro com esse cara aqui, falando. Falei, já que eu não posso mudar o cara, deixa eu mudar eu, né? Falei assim, quer saber? Já que eu não posso aprender, porque eu já sei, deixa eu ver. Eu vou olhar com outros olhos. Eu vou olhar uma pessoa que dá aula analisando um outro professor. Mas eu suguei tanta coisa do jeito da pessoa palestrar. O jeito que ele falava, o jeito que ele falava, os exemplos que ele dava em aula, as dinâmicas, como é que ele conduzia cada tópico. Eu sabia o tópico, não era novidade para mim, mas o jeito que ele conduzia era diferente. As pessoas podem imitar
o conteúdo, mas não o teu jeito. Entendeu? Exatamente. Foi muito rico. E era uma disciplina que eu era totalmente descrente. Falei assim, putz, eu não vou aprender com isso aqui, né? É o preconceito, É o né? preconceito. É o que você tá falando, né? Porque tem muita gente que estaria no seu lugar e falaria assim, não, pegaria ranço das pessoas que estão querendo copiar. Falei assim, peraí, tem pessoa querendo me copiar? Vou ensinar. Sabe o que aconteceu? De forma oficial. Foi Virou exatamente professora. isso. As pessoas começaram a me copiar e eu falava, gente, mas não é só copiar, tem uma linha de raciocínio atrás. Eu pensei em tudo para chegar aqui. Na verdade, eu passei meu método para outra professora, porque eu já não dava mais conta sozinha. Deixa eu voltar um pouquinho antes dessa história, que é interessante. Para vocês Porque verem tem umas que o escorregadas mundo aí. dá voltas. O mundo dá voltas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz aqui, porque volta exatamente Lei do retorno. para o lugar. Eu acredito muito em prosperidade. Quanto mais a gente ensina, mais a gente ganha. Mas eu demorei para chegar aqui nesse... Eu tinha medo de passar o meu conteúdo adiante. Porque eu comecei a estudar e pesquisar e olhar e eu falava, gente, o Pilates, ele é um mundo sem fim. Você não precisa ficar engessado. Eu fiquei fazendo curso de 1 ano, assim, chorando. Eu desisti 3 vezes e voltei, porque eu precisava do diploma. Porque eu já sabia o Pilates que eu queria fazer, que era diferente. Mas como fazer diferente sem o básico? Sem Exato. a base, né? A raiz. Então, eu fui lá, finalizei o curso, comecei a trabalhar. Trabalhei em 2 estúdios. O primeiro eu fui mandada embora no primeiro dia. No segundo eu fui mandada embora no segundo dia. Já evoluiu. Já durou 100% a mais. É verdade, dobrou. Gente, foi a melhor coisa que fizeram pra mim, me mandar embora. O Porque pé da bunda aí também te leva pra frente. eu percebi que não tinha espaço pra mim em Jundiaí. E aí vocês não sabem, quando eu montei meu curso, quem veio fazer o meu curso. Quem te mandou embora? Quem mandou embora? Tá lei do retorno. Parabéns. Que bom, mas Eu tudo adorei, acontece de uma adorei. forma que era pra ter sido, né? Porque a gente trocou tanta informação, e aí ela falou, olha, eu percebi que você tinha um potencial, mas eu te mandei embora porque eu percebi que você poderia se tornar muito grande lá dentro. Mas você sabe que no teu segmento, eu não atuo só com a Luísa, né? Lá do passado eu já atuei muito no seu segmento. Existe uma rivalidade muito grande. As pessoas têm muito medo Uma que rivalidade. você o espaço. rouba o cliente delas. E não é só isso, né? Existe uma rivalidade entre as empresárias do setor e existe um medo do profissional que você contrata, se você não vai formar a pessoa ali para ela, de repente, pegar a base de cliente e levar para uma Isso aí outra. é batata. Mas é de quem pensa pequeno. Acontece. Mas acontece muito. Mas Aconteceu bom. comigo 3 vezes, mas foi por isso que eu desenvolvi o meu método, registrei, patenteei, porque as pessoas... Você não se tornaria grande se você não tivesse levado essa lapada aí. Gente, exatamente isso. O que acontece muito na minha vida é assim, acontece um negócio muito ruim, que, me joga lá embaixo. Eu falo, agora eu sou obrigada a mudar, fazer alguma coisa. Começaram a me copiar. Eu falo, não aceito, eu já não quero mais. Eu pego o ranço do que eu tô desenvolvendo, porque a pessoa já tá fazendo... É copiável? Eu já não gosto. Mas isso é bom. Eu acho isso. Demorou pra eu aprender. Eu pegava ranço, ficava com ódio e bloqueava as pessoas. Agora eu sou obrigada a estar sempre inovando. E isso atrai mais pessoas. E não adianta a pessoa copiar, porque é um estudo, né? É corpo humano. Sim. É fisiologia. Você precisa entender a linha de raciocínio. Quando eu passo a minha linha de raciocínio que eu desenvolvi, dentro de todos esses cursos, eu peguei o que mais fazia sentido, eu peguei as atividades que eu mais gostava. Então eu falo que o Pilates Fitness é a minha cara. Hoje em dia eu ministro o curso sem pegar na apostila. Tem 111 páginas e eu simplesmente flui, acontece, porque é o meu mundo. Eu falo que o Pilates Fitness não é só um Pilates, é um lifestyle, é você viver aquilo, né? Você ser a referência de Pilates. E eu sinto que as pessoas, quando eu passo o meu método adiante, eu explico a minha linha de raciocínio, cara, é incrível, a maioria das pessoas falam a mesma coisa. Como que eu não pensei nisso antes? Mas porque eu me especializei, eu estudei. Mas é que a faculdade também não te forma para sair fora da caixinha. Não, né? não.
Pelo Não, contrário. a no faculdade, quadrado. cara, a faculdade é uma fábrica de pessoas iguais. Exato. Não tem E diferenciação. quem faz um pouquinho a mais Se se destaca. destaca. Exatamente. Mas as pessoas têm muito medo também. Mas esse é o problema. Sabe que a minha linha empresarial de consultoria é assim, viu? O grande problema do mundo está no básico bem feito. Por quê? Você faz o básico bem feito hoje, como tem muita gente fazendo mal, tem gente que está fazendo abaixo da média. Aí você faz o básico bem feito, você se destaca. Só que o básico bem feito, às vezes, ele inibe o seu crescimento. Porque se eu já estou fazendo diferente fazendo o básico, por que eu vou crescer? Não, mas o problema é que assim, tem muita gente não fazendo o básico bem feito. Eu falo muito de atendimento a clientes, né? Eu falo de atendimento a clientes. E fala assim, parece que é uma coisa boba, porque é uma coisa básica para você fazer. O problema é que ninguém está fazendo esse básico bem feito. Porque você pega lá uma pessoa, você entra numa loja, você é mal atendido, Gente, a pessoa não olha na sua cara. Encontrar pessoas comprometidas com o seu negócio, né? Não, exatamente. Qualquer negócio, né? Principalmente funcionários, né? Pessoas que às vezes você coloca para trabalhar. Por isso que a gente fala muito de treinamento, né? Tem que treinar, tem que pegar na mão. E aí a gente tem muita pessoa, muito empresário que pensa assim, mas eu vou treinar, ele vai embora. Tá, beleza, vai embora, mas pelo menos durante o período que ele está treinando, trabalhando com você, ele está te dando excelência, né? Ele está dando excelência. É melhor ele ir embora treinado do que ele ficar sem um treino e te dando prejuízo, né? Mas daí você pega lá o quadradinho do Pilates, o básico, né? o tradicional. Mas de repente a pessoa está fazendo bem feitinho ali, está fazendo o básico, só que daí tem um que está fazendo ruim, outro que não sei o quê, deu uma destacadinha, está pagando as contas, a pessoa tá se ótimo. contenta. É isso. Então o problema do básico bem feito é que ele te acomoda. Então o que eu falo em treinamento, o básico bem feito, ele tem que ser o ponto de partida, não a linha de chegada. Né? O ponto de partida é você fazer o básico bem feito. Então o que é a tua profissão, o que o teu negócio existe de básico? É isso? Vamos fazer. Mas isso não pode te limitar. Senão você não inova, senão você não busca referência, não se torna referência em nada. Eu comecei a desenvolver o meu método de trabalho e eu percebi que as pessoas estavam copiando, porque não existia esse Pilates diferente. Né? E eu comecei a atrair muito público com a internet. O Instagram foi meu canal, meu meio de divulgação assim, principal. Nunca paguei patrocinado, nunca fiz nada. Caramba. Foi só no orgânico. Só orgânico. E eu, na verdade, assim, eu desenvolvi o meu próprio jeito de demonstrar o meu estúdio, o meu estilo, o meu Pilates, e as pessoas começavam a me copiar. Isso me dava potência. Falava, pô, vai dar certo, tá dando certo. Por que eu brigar contra? No começo eu tinha uma cabeça bem limitada, foi nesses cursos e conversando com outras pessoas que eu comecei a perceber que eu falei, cara, o mundo é muito gigante, a minha cabeça é muito pequena, ou eu vou crescer ou eu vou ser engolida. E aí que eu comecei a pensar como empresária, como empreendedora e sair da sala de Pilates. Para isso eu precisei administrar professoras. Sim. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. E aí que ninguém me ensinou isso na faculdade? Não ensina. Não ensina isso. Faculdade de saúde não ensina a empreender e não ensina a fazer gestão de pessoas. Ensino básico do Não, básico. Não, ensina você a verdade, atuar, né? ensina você a atuar. Ensina você a atuar. Ó, o cliente chegou, o paciente chegou lá assim. O que você tem que fazer? Tem que fazer isso e isso. Aí você vai lá, testa, faz um coisa, beleza, passou por essa disciplina, agora vamos para outra. Na faculdade eu não era uma boa aluna não, porque eu sempre trabalhei, treinei, me virei, saí da faculdade, para academia, trabalhava, não conseguia estudar para as provas e as pessoas não me passavam cola. Falavam, você não passa cola. Sabe quem me pediu emprego? Você tá falando de cola para 2 professores. Mas na faculdade quem que me dá uma coladinha? Não existe isso. Tem certas coisas. Eu nunca. E os professores não botavam fé em mim ainda. Falavam que não ia bem na prova. Na hora de fazer trabalho em grupo era difícil. Não existe cola. Mas eu vou falar, teve um podcast que eu assisti, o rapaz ele tava bravo, assim, ele falava assim, porque o professor, ele não dá valor para aquele cara que senta lá no fundão, porque aquele cara que senta lá no fundão é aquele cara que conversa com todo mundo, é o cara que vende trufa, é o cara que faz a amizade, o cara socialista. é o cara do social, e aí normalmente esse cara, ele é despotencializado pelos professores, muitas vezes fala assim, você não vai ser nada na vida, porque você vai ser um vagabundo, porque tá vendo?
vendo? Você não gosta de estudar. Então, às vezes, esse cara é o que mais se destaca. Esse cara que vai ficar rico, vai virar empreendedor. Porque não é só o conteúdo, é você saber passar. Lógico. E depois que você sai da faculdade, o que eu percebi? Faculdade é uma base muito legal. Você Você precisa precisa ter. Então, E te mostram os caminhos, né? Ó, É. não estamos desvalorizando faculdade, pelo contrário, continuo sendo professor. Com certeza. Né? É um grande celeiro. Né? Você ali forma pessoas e principalmente com o conteúdo bruto que a gente recebe. A gente pega pessoas ali que vêm sem base nenhuma. Faculdade não é só o conteúdo, é a vida, é o processo. E aí É o seu processo. primeiro network que você faz. E é por isso que muitas vezes a gente questiona aqui toda a na gravação verdade, online. na verdade que a gente questiona da faculdade aqui é que assim, todas as faculdades, todos os cursos não te ensina, às vezes a gente teve a ganhar dinheiro, como usar aquilo na prática, como você vai abrir teu consultório, como você vai criar a sua marca, como que você vai fazer o seu marketing. Mas eu pensei 1000 vezes em fazer outra faculdade, 1000 vezes, eu falei que eu vou investir em cursos. Em pós, porque é muito mais direcionado do que você está procurando. Eu dou treinamento, né, Amanda? E tem aluno que passa pelos meus treinamentos que fala assim, viu, não quero certificado. Sabe por quê? Você fez virar a chave. Então, muitas vezes, é o que você desperta na pessoa com o treinamento. Um pedaço de papel não julga nada. E tem uma coisa que a Amanda falou aqui, lá da comissária de bordo ali, que eu falei assim, porque precisa ter QI. Mas eu estava pensando aqui que a gente precisa ter QI para tudo. Por quê? Network. Não o QI, né, da inteligência. O coeficiente de inteligência, mas o QI de quem né? indicou. Uma das riquezas que a pessoa pode ter é a riqueza social. É a riqueza do network. É uma riqueza porque se eu tenho pessoas que estão me oferecendo o meu trabalho, se eu tenho pessoas que estão falando sobre mim, se eu tenho pessoas que quando falam de um assunto me têm como referência e essas pessoas me abrem portas, que riqueza é essa? Eu falo isso da faculdade, porque tem pessoas na faculdade que se acham tão boas, estuda, senta lá na frente, não quer ajudar ninguém, tira 10, mas é tímido, não tem coragem de falar, de se expor. E aí? Vai fazer o quê com esse monte de conteúdo? Talvez são as pessoas que têm a vocação para concursos. A gente fala que é o obeso. Perfil, né? Porque assim, a pessoa que ela é muito inteligente, ela tem muito conteúdo, mas ela só consegue desenvolver isso numa prova, numa avaliação. É o que a gente chama de obeso mental, né? É o cara que só... Obeso mental, ele só capta. Vou fazer o Pilates. Lê. Vou fazer o Pilates mental. Tem que fazer o Pilates mental, né? Tem que praticar. Que é a pessoa praticar, né? Se você só adquire informação. Tá, mas o que você está fazendo com esse monte de conhecimento que você tem? Mas tem um treinamento que eu dou que chama infoxicação. Que é a informação tóxica, né? Então, às vezes você está com tanta informação. É tanta informação que você recebe, é tanta coisa sendo bombardeada que você não sabe qual é a melhor, você não sabe qual escolher. Isso te gera uma frustração, isso te gera uma pressão. Então, às vezes, não é que a ignorância é uma bênção, não é isso. Não. Mas a gente tem que saber filtrar o que a gente recebe de informação. Real. Porque senão a gente... Eu fiz uma mentoria, eu não vou lembrar o nome dessa mulher, foi na pandemia. Eu já tive 3 estúdios aqui em Jundiaí. Abri 3 unidades na pandemia, fechei todos, fiquei, reclusa, online. Você chegou a fazer algum tipo de trabalho online com o Pilates? Eu estourei na pandemia. Que bom. Arrebentou. Arrebentei na pandemia. Olha só, quando eu montei o meu estúdio, o primeiro estúdio, era bem pequenininho. Fiquei, acho que foram 3, 4 meses. De repente explodiu, eu comecei a ter muitos alunos, eu fiquei mais ou menos 1 ano sozinha, trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite. Porque eu tinha medo de passar esse conteúdo adiante, ensinar outra pessoa e a pessoa sair e montar um estúdio, levar o meu método. E o que aconteceu? Aconteceu isso. O que eu pensei. O seu medo atraiu... E aí o que eu descobri? Que eu tenho que pensar reverso. Não, eu vou ajudar, porque, gente, pensamento tem poder. Mas a gente só aprende na prática. Sim. E eu falo até tudo, gente. Mas você sabe que... Coisas boas ou ruins que aconteceu comigo foi... Amanda, é bíblico. Dá para receber. Prosperidade, né? Prosperidade. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Exato. E você sabe que eu tive uma aluna que ela falou isso pra mim. Por que você não contrata outra pessoa pra te ajudar? Eu falei, você acha que eu vou passar meu conteúdo pra outra pessoa? E se ela for embora? Ela falou assim, se você não virar dona do seu estúdio,
ter uma pessoa para fazer o que você faz. Se a pessoa não fizer o que você faz, você nunca vai ser a dona do seu estúdio, você vai ser sempre professora. Virou minha chave. Falei, é isso. Fui lá, ensinei a pessoa até a minha fala, até o meu jeito. Sim. O que a pessoa fez? E abriu um estúdio e arrastou algumas pessoas junto. Por afinidade, o trabalho também era muito bom. Isso acontece. Eu acho que isso é o próximo passo da pessoa que se desenvolve. Sim. Só que uma coisa eu acho que é ética. Sim. Tem espaço para todo mundo. Se você quer sair e abrir o seu, conquiste os seus clientes. Sim. Porque se mesmo eu fazendo isso que eu penso, mas copiou, mas vai copiar aquilo que tem, não vai conseguir se desenvolver. Porque não tem essa linha de raciocínio que eu tenho. E foi o que aconteceu. Não foi uma, não foi duas, não foram 3. Muitas. Mas aí tem coisas, né, Amanda, que, lógico, tem a questão ética. É uma questão bem polêmica, né, de falar sobre isso. É polêmico. Porque tem a questão de ética de, poxa, é ético alguém que sai de uma empresa para abrir uma concorrência no mesmo segmento e acaba levando um hall de clientes? Complicado. Mas se não tivesse acontecido isso, eu não tinha formado Você não minha tinha feito marca. sua marca. Não, mas sabe que isso Exatamente. cutuca a gente? Cutuca no seguinte Hoje é ponto. patenteado. Já patenteado. Mas meu cutuca a método. gente no seguinte ponto. Por exemplo, aqui o Luiz. Né? O Luiz, ele tem a hamburgueria. Então, de repente, ele pode ter um chapeiro aqui que de repente aprende mais ou menos como faz, ele pegou aquele conhecimento, daqui a pouco ele pegou a grana, você, sabe? Na verdade nem precisa, porque eu ensino tudo no YouTube. Eu dou todas as minhas receitas no YouTube. Mas não é você. Então, né? mas só que assim, a pessoa pode Exatamente. a pessoa pode É o que fazer acontece isso? comigo. Exato. A pessoa pode fazer isso? Pode. Ela sai daqui, ela pegou o conhecimento e ela pode abrir de frente Fecha. uma hamburgueria. Às vezes faz isso, mas não aguenta o tranco. Mas onde eu quero Porque chegar? uma coisa é você abrir uma empresa, outra coisa é você copiar, Administrar. uma empresa. Não, mas mudar. o que não se copia? Não se copia a experiência. Não se copia o teu carisma. Pode até sair 10, mas se você continuar o que você tá fazendo, vai entrar 20. Mas Foi tá assim bem. que eu abri. Porque assim, ó, eu sou professor na área de marketing. Produto se copia, serviço não. Real. Produto se copia, serviço não. O hambúrguer pronto preparado se copia. Não é ter, é ser. Exato. O serviço, aquilo que vem, que é fator humano, isso não se copia nunca. Vai comprar um hambúrguer que não é do Luiz. Vai Agora. comprar um Pilates que não é da Amanda. É. A pessoa vai lá porque, puta, é a Amanda que é. E por que o banalizou o Pilates e por que deixou muito barato o Pilates? Porque era muita gente fazendo um produto. Então era o mesmo método, da mesma forma. Sempre vai ter Então, todo um monte de empresa que vai ser concorrente e algumas só vão se destacar no Exato. mercado e algumas vão É isso que eu sobreviver, falo. outras vão fechar. Pilates tem um em cada esquina. O Pilates mais básico, mais simples, botou os aparelhos lá, o aluno começou a alongar, fazer os movimentos, cara, ele já vai ter resultado, porque o próprio aparelho em si já te desenvolve, já te alonga. A constância, a A consistência. constância. eu quero Agora, entrar se o no- professor tiver um pouquinho mais de conteúdo, saber usar, saber administrar aquela Isso não aula, copia. isso não copia. Você não copia. Por que eu montei meu método? Porque eu cansei de ver professor de Pilates que não treina, passando exercícios sem pé nem cabeça, uma aula sem sentido, que alonga, estique, depois faz exercício. Eu falei, e eu sou o cara nem virginiana. Não, não faz nem ideia do que agora tá entrou os fazendo. astros. Perfeccionista. Agora entrou os astros. Gente, sou metódica, perfeccionista e chata. E é assim, ó, é o meu método Alinha. desse jeito, alinhadinho, e acabou dando certo, porque é uma constância de aula, é uma aula que flui, é uma aula que faz sentido. Então, depois que a pessoa aprende meu método, entende a minha linha de raciocínio, ela não consegue mais trabalhar de outro jeito. É um Pilates que faz sentido. É um Pilates que eu ensino a ganhar dinheiro, porque a gente consegue ministrar até 4. Eu trabalho até com 6 alunos por fisioterapeuta, sem perder a qualidade, porque é uma aula organizada. Eu fiz um workshop, tava falando da pandemia, né? Abri 3 estúdios, acabou dando certo primeiro, a pessoa saiu, eu fui lá, registrei meu método, fui lá, registrei minhas meninas, fiz um acordo de ética, então tudo que aconteceu de ruim serviu para que eu prestasse atenção pro próximo. Era o gatilho que precisava. Pro próximo passo. Que eu não tinha essa ideia, se eu não passasse por aquilo. Lógico que se eu tivesse, podia ter passado menos coisas ruins, né? Mas Foi talvez bem não, difícil. talvez Mas não te formaria, mano. É a experiência. formaria. É a Exatamente. melhor Minha faculdade, a melhor mentalidade. pós-graduação que você fez foi essa aí.
E aí a gente chegou a montar 3 unidades, bombando, a gente tinha mais 170 alunos, eu tinha fila de espera. Eu abri um estúdio só com uma fila de espera, só com o pessoal esperando. E quando eu abri o estúdio já lotou. Já lotava. Aí eu tive a oportunidade de abrir um outro estúdio também, entrou a pandemia, eu bombando no auge, só que não tinha caixa, porque tudo que eu tinha, eu investia. Outra burrada. Outro ensinamento. Outro ensinamento. Não é burrada, é solidez do desprovido negócio. de inteligência. Que agora tudo tem esses codinomes, Mas né? você sabe que isso aí é ansiedade também, né? É aquela questão assim, nossa, tá dando certo. Exatamente. Mas Não, imagina, uma pessoa que começou, eu não tinha nada, eu vendi meu carro, eu não tinha um galão de água. O negócio fluiu, deu certo, eu montei um Mas foi uma estilo coisa de muito, pilates. foi um negócio de pandemia, foi um negócio Pra assim todo que- mundo. Pra todo mundo. Mas teve gente que caiu e Sim. teve gente que se levantou. Teve. Exatamente. Mas Depende de como você Porque você encarou tava, aí, se né? você tava crescendo nesse ritmo, pô, não tinha como você não pegar o dinheiro e pá. Exatamente. Viu? Mas teve gente na pandemia que morreu por dentro. Exatamente. Não morreu por fora. Não, eu morri os primeiros Deu? 15 dias. Você não acredita que aconteceu comigo. Se eu contasse, você vai chorar comigo aqui. Eu tô bebendo já, vai. Eu simplesmente fechei o estúdio, fiquei 3 meses e eu pensando assim, vai voltar, semana que vem vai voltar. Não, vai voltar. Isso que matou, né? Vai todo voltar, empreendedor vai empresário voltar. assim. Não, vou aguentar mais um mês, vai voltar. Foram 3 meses pagando os aluguéis, sem receber, de 100 e lá para 30 alunos. Pagando porque tinha dó mesmo, falava, viu, cara, eu tenho como te ajudar. Sim. E assim, eu tinha dinheiro pra comer e pagar o aluguel na minha casa, pra sobreviver. Não tinha mais o que fazer. Eu precisei fechar o estúdio que era na rua de cima de casa. Eu não tinha dinheiro pra carregar o estúdio pra minha casa. Sabe o que eu fiz? Eu carreguei nas costas o estúdio de madrugada pra ninguém ver a Amanda Loise carregando o estúdio. Equipamento. Pra cá. E fiquei com o estúdio fechado dentro de casa. E eu falei, você quer saber? Agora eu já tô, cara, no fundo do poço. Daqui eu não posso ir mais pra baixo. Daqui é pro inferno. Já tô ali do lado. Tenho que subir. Comecei com aula online. Só que assim, eu desenvolvi uma aula online tão Dinâmico, legal. top que eu vendi curso online, de aula online. Eu trouxe clientes que eu não tinha. Eu recuperei os meus clientes. Eu trouxe daquele professor que ficou parado. Atualizou ele. A Aloíse fez curso comigo na pandemia de Pilates. Depois eu desenvolvi o Match Pilates Fitness presencial. Cara, eu faturei demais nessa pandemia. E depois, quando voltou presencial, eu não conseguia me desvincular do online. Foi aí que eu desenvolvi o curso, que eu comecei a ministrar o curso online. Explodiu o curso online. Então foi assim, a pandemia foi muito boa pra mim. Porque se eu não tivesse acontecido isso, eu não teria dado Você não esse teria passo. ido Eu tava pro acomodada lado no presencial, digital. que nem a doida, em 3 estúdios, correndo que nem desesperado. E aí eu fechei as 3 unidades, abri uma unidade só, com 2 estúdios dentro, arrendei uma unidade. E hoje em dia, onde eu trabalho, eu reduzi custo, reduzi professor, reduzi coisas que eu não faria antes, porque Você não ia ter o eu tava gatilho. acomodada, né? Você não ia ter a tava visão. bonitinha, os 3 estúdios rodando, mas eu diminui 3 internets pra uma só, 3 professoras pra uma só. E eu estar junto o tempo todo, isso faz total diferença. Não preciso ficar correndo de um lado pro outro. Mas, Amanda, em outras proporções, é o que está acontecendo, por exemplo, com Casas Bahia, com Magalu, fechando loja presencial para manter a operação online, porque continua com o meu faturamento. É. Entendeu? E Não, não tudo precisa ter o tende, né? fixo, o ponto O fixo, fixo, não é. precisa ter, né, o desgaste fixo. É. E aí na pandemia eu fiz um workshop sem dinheiro. Olha, eu acho que Deus mesmo que fez eu pagar esse workshop. Foi em dólar, deu 6 mil reais na época. Não tinha dinheiro. E aí eu fiz um workshop com uma mulher dos Estados Unidos, que eu não sei porquê, ela me chamou a atenção e eu tenho muito disso, sabe? Conectou ali, vamos ver. É isso. Eu arrisquei tudo que eu não tinha. E eu não entendo. Olha, gente, foi muito engraçado. Eu queria morrer. A mulher falava inglês, eu não entendo, né? E tinha um tradutor, só que ela falava tão rápido, eu não entendia nada que ela falava. Cara, vocês me... Comia 3, 4 palavras. Gente, eu não entendia nada do que ela falava. Eu falava, misericórdia, o tempo Sorri. passando. Vai sorrindo. E ela falando, e eu paguei, eu quero falar com ela, não consigo me expressar, eu travei. Mas ela me mostrou o estúdio dela. Era um prédio de Pilates.
onde ela parecia um maestro dando aula. Tinha 10 pessoas em uma sala, 10 Cadillacs, e ela fazia assim. E as próprias pessoas trocavam uma mola, pegavam a bola. E eu, no meu estúdio, eu atendia 4, eu parecia uma louca, desesperada, fazendo tudo correndo. cansaço. E ela administrou 10 pessoas. Cada andar era um aparelho. A gente tem 4, que é os mais básicos. E cada andar, ela tinha um andar que ela tinha 20 aparelhos. Um professor com uma caixinha falando. Conectada com ela. E as pessoas, eu falei, é isso, meu olho brilhou, falei, valeu a pena. Hoje eu tenho um estúdio com replicado 2 aparelhos de cada, que foi o que eu consegui, a mulher tinha 20, mas mudou totalmente o meu faturamento, a minha visão. Eu não entendi nada que ela falou, mas eu enxerguei uma visão ali. E qual é o principal diferencial do seu Pilates? Eu ia perguntar isso agora, porque eu já fiz Pilates. Na verdade, eu ia fazer lá atrás. Mas eu já fiz Pilates uma época, eu fazia ali do lado do Ulen House, ali chama W, acho que é. W Pilates, uma coisa assim. Ah, mas do lado do Ulen House. E eu fiz, do lado complicado aí. Eu já saio direto pro Ulen House. E eu fiz era um Pilates básico, eu acho, né? Eu tinha muita dor na lombar. E assim, e ainda existe um preconceito do Pilates aí, né? Porque você fala que faz Pilates, vai fazer um Pilates que é fácil. Então, meninos, eu bom, vai fazer vocês. Pilates. Eu já vou fazer uma como aula eu fiz, como eu já fiz, a galera às vezes fala assim, porque os caras tudo maromba, vai na musculação e tal. Pô, aí você fala, vai no Pilates. Os caras morrem no Pilates, né? Porque tem uns aparelhos lá. Corporal totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? Você faz um Pilates, uma academia, você faz o bíceps sentado lá, né? Pensando no que você tem que pagar, né? O boleto, a mulher, a casa, o Pilates feijão. Não. Pilates você tem que estar concentrado. Pilates você fica em cima de um solo instável, de uma base que é uma madeira que anda, que se você não concentrar, você cai, é perigoso, você se machuca. Então, ou você se concentra e segue o professor, por isso que o Pilates é um personal, né? Ou você vai se lascar. Porque, eu me lasquei, cara. Eu dou risada. Você achou esse cara? Eu vou ter que contar, cara. Teve eles tinham aquele elástico de esticar no corpo, né? De fazer alongamento, tá? E eu deitado com a perna pra cima, esticando o elástico no máximo, né? Fazer assim, ó. Soltou e deu na minha cara. É bom que fez um barulho, todos os alunos olharam assim, aí eu chorando, né? Porque eu chorei, porque bateu no olho. Não que eu chorei de que dor. Não, eu dei risada e saindo lágrimas, não consegui abrir o olho. Acontece. Mas deu uma chulapada, eu fiquei com a cara do Rafael, do Tartarugas Ninjas, vermelho assim. Acontece, Pilates você tem que estar concentrado, é uma força de dentro para fora. E o diferencial do Pilates Fitness é a dinâmica da aula. É o começo da aula, a gente começa um ritmo mais tranquilo pelos alongamentos, a gente vai puxando para condicionamento físico e termina com o desafio da semana, que toda semana tem um desafio, que é o plus, que é o bônus. Que é o inferno. Que isso que me ajuda a ver o nível das alunas, né? As alunas que estão entrando, elas ficam admirando quem já faz o desafio. Eu tenho alunas que fazem até mais vezes na semana, porque falam... Mas o que é? Você pode dar um exemplo? Como? É uma postura. Uma postura, é um exercício diferenciado, é uma coisa mais acrobática, uma coisa mais evoluída. Tem semana que é desafio mais simples, tem semana que é para as meninas que estão começando agora também conseguir fazer, tem semana que é o desafio mais avançado. Tem uma aula que eu faço lá no meu estúdio, que é a aula de pose, que a aluna vai só para aprender a fazer os desafios e as poses. Eu sou muito marqueteira. Assim, a pose da semana é a fotinha. É a fotinha do Instagram. Se o aluno for lá e não conseguir, ele vai falar, como que eu não consegui? Eu vou fazer mais uma aula, porque eu preciso fazer esse desafio. As minhas alunas, elas não faltam para aula, porque se elas faltam, não repitam o desafio. Se você faltou, perdeu. Aí é outro desafio. Então isso também atrai bastante, porque assim, Pilates é 4 aparelhos, o básico. Sim. É monótono. Se você não trazer uma dinâmica diferenciada, se você não dar uma potencialidade eu falo na aula, por mim, você acaba perdendo o aluno. Eu fiquei 6 meses e cansei. Você precisa fazer comigo. Não, você perdeu por causa da chicotada. Também. Chicotada na cara que fez o seu. Desanimou. Falou, eu vou me matar aqui dentro. Mas é isso, é a dinâmica da aula, né? Sim. É a estrutura da aula. São os desafios que a gente passa em aula. Lá no meu estúdio eu só tenho público feminino. Por isso que ela chamou você. Tô estranho.
Não, mas aí eu daria uma aula particular, mesmo tá. porque você não conseguiria acompanhar as minhas alunas. Nossa. Ô, louco, falou que eu sou ó, que o Você meu apanhou alongamento é duas bom, vezes, hein? né? Meu alongamento é Não, bom. assim, tô brincando, brincadeiras à parte. Seria muito legal a gente um dia lá quebrar esse preconceito e eu mostrar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. O legal do Pilates Fitness é que a gente empodera, principalmente o meu público, que é o nicho que eu acabei aprendendo, que eu gosto de trabalhar, que você traz o controle da aula, o controle dos exercícios, a força que você tem pra sua vida. Sim. Então, uma mulher que entra lá desanimada, que tem dor, a pessoa que tem dor, ela é uma pessoa brava, ela é uma pessoa enrustida, mal-humorada, e é normal, É porque impossível você estar bem se você com tá dor, com você dor. tá pensando em dor o tempo todo. Uhum. Então, a gente consegue, mesmo com dor, fazer um fortalecimento muscular, trabalhar ali mobilidade, ganhar consciência corporal, a pessoa esquece que ela tinha dor. Eu gosto bastante de jogar na cara delas. Falar, mas eu não consigo, tô frustrada. Eu falei, lembra quando você entrou? Que você não conseguia nem nada. Você não consegue andar. Agora Então, vai com paciência, vai com calma. Se você não conseguiu hoje, você não tá preparada. Vamos fazer mais umas aulinhas, né? Sim. E aí você ganhando mais segurança, mais condicionamento, você consegue avançar as posturas. E aí às vezes ela vai passar por um desafio na vida dela, ela fala, não, minha professora acredita em mim. Se ela acredita, às vezes eu não acredito, mas eu forço. Eu falo, não, vamos dar uma forçada. E ela porque vai. é o limite ela... da pessoa, né? Às vezes o limite tá na mente, né? Exatamente. Muitas vezes o limite A está maioria sempre das na vezes, mente, né? Eu falo porque hoje na academia, às vezes, né? Eu vou e você vai correr. Eu faço crossfit, né? Crossfit é um pouco, tem de tudo, né? Tem aeróbico, tem cardio, tem força, tem corrida, ginástica, puta, às vezes você vai correr 600 metros, eu não corro nada. E eu vou correr, você está na metade do caminho. O corpo, a gente sabe que aguenta, porque se você está levantando peso, o corpo aguenta. O problema é que a tua mente fica, você não vai conseguir. Aí você tá, não acaba logo. Não acaba logo, nossa, não metade. É o mental, total. Uma frase que eu escutei que fez muito sentido pra mim é assim, quando a mente tá bem, você alcança quase tudo. Sim. Porque o nosso corpo foi feito pra aguentar porrada. Então, se a nossa exatamente. mente tá bem, você aguenta quase tudo. E às vezes as meninas falam assim pra mim, nossa, eu tava chateada, briguei com o marido, falei, não vou pra aula. Ai, do nada eu peguei e vim aqui. Esqueci da briga do marido, saí daqui bem. Então, não é só o ambiente, não é só o exercício, é a pessoa, É a pessoa. né? Que tá lá administrando. E esse é o diferencial lá do Pilates. A gente transforma uma coisa que era pra ser chata numa coisa lúdica. E a pessoa, ela esquece de tudo que ela tá vivendo pra viver aquilo lá dentro. Sim. E ela se sente poderosa. Ela fala, gente, eu não fazia nada disso. E mulheres mais maduras, né? Mulheres mais velhas que não conseguiriam fazer, que não... Normalmente. A gente deposita nelas toda essa confiança. E às vezes... Eu sou até rígida, né? Elas falam, você é brava. Eu não sou brava. Elas me chamam de malévola. Eu falo, eu sou exigente. Porque a gente pega no pé de quem a gente sabe que tem potencial, né? Não, mas às vezes a gente... Eu gostei do que a Amanda falou. A gente também não enxerga. Mas às vezes o que a pessoa falta é de um incentivo mesmo, cara. Você tem que tocar a pessoa. Sim. Às vezes ela tá fazendo, ela fala, eu não consigo. Eu falo, você consegue. Eu te conheço, mulher. Eu conheço sua história. Eu sei de onde você veio. Nem sabe. E ela toca, ela fala, é verdade, eu consigo. Mas a gente fazia isso com o aluno, sabe? Tinha pessoa que a gente olhava, agora a gente pode falar, né? Mas a gente fazia assim, a pessoa não era boa pra falar. A gente fala assim, viu? Dá uma cutucada. Vai lá apresentar. Não, porque eu não nasci pra isso. E você olhava pra pessoa, a pessoa não tinha habilidade pra apresentação. Até então. Só que você não cutucava a pessoa e falava assim, viu? Vai lá, quem sabe você não destrava. Né? É a tua chance, o que pode acontecer? Vamos treinar? E você incentivava. E quanta gente que não era boa e que hoje dá aula, hoje Exatamente. Por quê? Treino. Alguém algum dia acreditou. E nem sempre é a gente que acredita na gente, né? Mas é o mental, né? A gente fala que existem dois... Você o mente controla o teu corpo, mas hoje parece nos estudos que falam que algumas posturas corporais também ativam o cérebro, exatamente. Né? Porque uma coisa é você pensar e você ativar o teu corpo, outra posição de super-homem, né? Falam que você colocar a mão aqui, né? Abrir a tua postura. Mulher Maravilha, esse mais Mulher Maravilha e Super-Homem, eu não consegui identificar o super-herói.
Eu não Mas consegui dizem que identificar. algumas posturas corporais, te empodera, né? Ela te empodera. Isso. O pra você Pilates ter dá isso, né? O Pilates incorpora isso em você, né? É. A pessoa às vezes tá encolhida aí, porque não tem um alongamento, uma mobilidade. Às vezes eu chego... Nossa, fazer consultoria com a Luísa é pior, né? Eu chego lá... Emerson, arruma essa escápula. Gente, fisioterapeuta é cruel, viu? Eu nem sabia que eu tinha uma escápula, né? Arruma aqui. Espátula? Peraí, de hambúrguer? Postura, Emerson. Eu falei, porra. E aí Mas a postura diz muito, né? As sobre o meninas, corpo, as né? minhas alunas, elas falam assim, Amanda, eu escuto sua voz na minha cabeça o dia inteiro. Arruma essa postura. Arruma essa postura. Arruma essa postura. E eu não desisto delas. Elas estão lá há 4, 5, 6, 10 anos. E eu tô, arruma essa postura. Às vezes ela chega, ela tá sentada, ela não tá fazendo aula. Eu tenho aquele olho de água, eu falo, o que você tá fazendo aí? Uma vez eu vi uma aluna na rua com a minha camisetinha, andando assim, meu Deus, tudo esdrúxulo. Na rua, assim. Você não vai me queimar. Não, eu pus a cabeça pra fora, assim, eu, tira a minha camiseta pra andar com essa postura. Ela andando com a minha camiseta, né? Mas você sabe que às vezes as meninas também na rua com a minha camiseta, elas falam, nossa, que legal, né? Você tem uma postura legal, você faz pilates, onde você faz? Então, isso é muito legal. Elas reconhecerem, o marido delas reconhecerem. Nossa, você tá mais firme, nossa, você tá mais alongada. Nossa, você tá mais disposta. Isso é muito isso bom. faz diferença. Isso E faz tem um diferença. total reflexo, né? Porque as pessoas leem o corporal, né? Primeiro, se você tiver lá num... corpo fala, né, gente? O corpo fala, se tiver com Por aquela isso que eu postura falei, você ali, com essa né? postura, você arranca a minha camiseta, pelo amor de Deus. Mano, É um negócio. não parece, mas a gente tá há 50 minutos já. Ah, que pena. Uma tava tão delícia. É tão rápido, né? Ah, legal. Projetos futuros. O Vitória. que a gente tem de projeto futuro? O que você está pensando aí para o teu negócio? Atualização do método. Isso é uma coisa que tá vindo muito forte. Eu acabei de dar o curso para as meninas agora final de semana. E aí eu tô desenvolvendo agora um trabalho online de novo para continuar atualizando esse pessoal que já conhece meu método, que já trabalha. Porque assim, o Pilates é um caminho sem volta e sem fim. Tem muito, muito, muito conteúdo mesmo. E você, quando você trabalha, você treina, você desenvolve. É por isso que eu falo para as meninas, tem que treinar, porque você mesmo vai desenvolver sua linha de raciocínio. Cada aluno é único. Exato. Você tem a base, mas por mais que a gente trabalhe com 4 alunos no mesmo estilo de aula, cada aluno tem uma limitação, cada aluno tem uma dificuldade. E se você treina isso em você, você consegue passar isso adiante. Você se torna um professor Útil. seguro, né? Se você estudou e você treinou, cara, você tem segurança, não importa o estúdio que você trabalha, se é um estúdio pequenininho, é a sua segurança, é o seu resultado que vai fazer o seu estúdio aumentar, ampliar. Então, primeiro estude, faça o que você fala, pratique em você, desenvolva os seus movimentos. Sim. E que vai dar certo, né? E primeiro estude, não adianta você copiar dos outros, né? Copiar, Sim. Faça a sua história. faça a sua história, faça acontecer. Legal. Amanda, a gente sempre pede, porque cada história aqui, ela desenvolve e ela desperta nas pessoas a vontade de fazer também, né? Então tem muita gente que está vendo a nossa conversa aqui e está pensando, poxa, eu podia empreender, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Você hoje, depois de tudo que você já viveu, para essa pessoa que está faltando aquela coragem, aquele empurrãozinho, por que você aconselha uma pessoa a empreender? Primeiro, que você... Não vai ser fácil, né? Quando você empreender, você vai trabalhar Sério? o dobro. Não. Sim. É fácil, A pode pessoa ver. fala. Empreender é tranquilo. Não, vou empreender, vou trabalhar das 8 Às 3 da 5 tarde. às 5, vai. Ai, Esquece. Se você não Esquece. tiver disposição e não tiver preparado fisicamente, porque o psicológico você desenvolve na caminhada, conhecendo pessoas, conversando e trabalhando, né? Mas vai ser muito difícil, mas vai valer a pena, porque você trabalhar pro seu negócio, você pôr a sua energia, você acreditar em você, isso, cara, não tem ninguém que te roube, né? Podem te roubar os exercícios, o método, mas o seu potencial que você desenvolve, pode ser que não dê certo, não vai dar certo de primeira, Sim. mas a experiência que você ganha, a segurança que você ganha, você vira uma potência. Então, se não deu certo esse, eu vou fechar esse, eu vou abrir outro segmento, outra coisa. Então, aprender a liderar, eu falo que eu não tenho funcionários, eu tenho parceiros, né? Porque quem lidera acaba saindo do CLT e empreendendo, né? Você arrasta... Eu tinha uma
professora que falava assim, eu não gosto que você entra na minha aula porque você tira o meu brilho. Eu falo, então é você que não tá no lugar certo, porque a gente tá junto aqui pra brilhar. Eu tô aqui pra te ajudar, eu não sei mais que ninguém. Eu tô aqui pra te ajudar e você me ajuda. Inclusive, ela acabou saindo, abrindo um estúdio e o fim da história você já sabe. Foi achar o brilho dela. Foi achar o brilho dela. Não brilhou muito. E eu tenho alunas que foram e voltaram. Não pergunto, não quero saber, eu simplesmente continuo o meu trabalho com excelência, dentro das minhas possibilidades, tudo que eu posso fazer. Trato todo aluno como se fosse único, independente se saiu, se voltou, eu tô ali para trabalhar. É difícil a gente chegar nesse ponto, né, de separar o pessoal do profissional. Mas se você quer empreender, se você quer ter resultado, você precisa saber lidar com isso, separar. O que eu sempre falo é que a gente não pode, né, trazer os defeitos e as imperfeições do CPF para o CNPJ. É isso. Entendeu? Essa é a grande sacada, né? O seu CNPJ ele não merece os seus defeitos como CPF, né? Até mesmo que o seu CNPJ é muito maior do que isso. Empreender é mágico. Só fazendo Pra para saber, entender. né? Para entender. Tenha coragem, acredita em Deus. Gente, faça tudo certo, não deve nada pra ninguém, não trata ninguém diferente de ninguém, porque já fazendo certo é difícil. Imagina quem passa a perna nos outros, imagina quem começa errado, quem começa roubando. Que pode dar um resultado ali na hora, mas não se sustenta. É isso. É isso aí. Legal. Amanda, muito obrigado por ter aceito o nosso eu convite. que Foi um papo agradeço. super bacana. A gente poderia ficar aqui o resto da A história tem pra contar. É um prazer. Luiz, valeu mais um episódio. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica, pelo glamour, depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do papel. Até o próximo episódio. Valeu.